Bom dia! Está na hora do nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras, ao 12h02, a gente conversa sobre fáscia, sobre terapia manual, sobre raciocínio clínico e sobre outros assuntos que a gente gosta muito. E o assunto de hoje é aderências. É o assunto que está aí na boca do povo, um monte de gente postando, publicando. Já tô dando bom dia aqui pro pessoal que participou do aulão ontem à noite, o aulão de anatomia da fáscia, que foi incrível. Sim, o feedback de todo mundo foi muito legal, que eu fiquei muito feliz de ter sido uma aula que realmente despertou, assim, coisas boas, a vontade de estudar mais, que realmente auxiliou as pessoas não só em aumentar o seu conhecimento sobre fáscia e anatomia, mas conhecimento clínico. E a Neliane, minha amada aluna, tá dizendo aqui, ó, foi muito incrível a aula ontem. Ai, que amor! E olha só, uma coisa que é interessante é que, ai, Fábio, eu perdi, eu não participei do aulão de anatomia ontem. Ainda dá tempo, tá? Manda um direct aqui, já pega, a gravação já tá disponível, então não perde tempo porque foi a aula. E aí, lá nessa aula, nesse aulão, surgiram perguntas sobre cicatrizes. E cicatriz é um tema que sempre interessa, porque no mínimo todos nós temos uma cicatriz, todo mundo, que é a cicatriz umbilical. E fora as outras cicatrizes que a gente vai adquirindo pela vida, que tem relação com várias coisas, traumas, cirurgias que a gente precisa fazer, se submete, coisas que aconteceram na vida, enfim, né? Mas o que tá girando aí na internet agora é a questão de aderências cicatriciais em pós-operatório de cirurgias na cavidade abdominal, certo? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, se a pessoa ela faz uma cirurgia de apendicite, é na cavidade abdominal? Sim. Se a pessoa faz uma cirurgia de cesariana, é na cavidade abdominal? Sim. Se a pessoa faz uma cirurgia de vesícula, é na cavidade abdominal? Sim, tô falando os mais comuns. Se a pessoa faz uma cirurgia no útero, endometriose, miomas, é na cavidade abdominal? Sim. Se a pessoa faz abdominoplastia, é na cavidade abdominal? Sim ou não? Responde aí pra mim. Será? Será que é? Será que é a mesma repercussão? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos ver? Não, né? Porque abdominoplastia não é dentro da cavidade abdominal. Por mais que a gente vai retirar pele e tudo, mas não vai entrar dentro da cavidade abdominal. Então, a repercussão é diferente em termos de aderência de órgãos. Isso, meu amor, quando a gente fala esse termo aderência, que é muito usado pelos médicos, é muito usado, né? E não tão usado no entendimento que a gente tem hoje das cicatrizes, principalmente essas aderências são em relação a
mobilidade dos órgãos em relação aos outros órgãos e a motilidade do próprio órgão, então o movimento intrínseco desse órgão. E quando acontece algum episódio que corta ali no abdômen, corta aumento, corta peritônio, tem extravasamento de líquidos dentro dessa cavidade abdominal, o que não é o caso de uma abdominoplastia, entenderam a diferença? Bem legal a gente pensar nisso, né? Mas que já é o caso de uma cesariana, por exemplo, que a gente vai entrar, né? Vai ter entrada, vai ter corte, vai ter sangramento, vai ter extravasamento de líquido. Se é uma cirurgia suja, vamos dizer assim, né? Que tem uma infecção, ou que tem, por exemplo, num parto que o bebê defecou dentro da cavidade abdominal da mãe, o mecônio. Então, isso é um ambiente que está infectado. Então, essas aderências vão acontecer por conta de um processo imune que vai ocorrer. Vão acontecer por processos infecciosos, porque é sujo. O corpo vai ter que reparar aquilo. Então, vai ter processo imune, processo inflamatório acontecendo. E essas aderências não deixam de ser cicatrizes. É uma tentativa do corpo de reparar o tecido que estava ali anteriormente. Ou de buscar o tecido para ele ficar como ele estava ali anteriormente. Entenderam? E numa abdominoplastia já não vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter provavelmente, tá? Usando mais a linguagem que a gente usa, quem trabalha com dermatofuncional e fáscia, que são as densificações, ou seja, as alterações do fluido, da consistência da matriz extracelular e o aumento do número de fibras, tanto o aumento quanto daí o espessamento. Então, além de eu ter uma maior quantidade, eu vou ter fibras mais grossas. Então, eu vou ter um aumento da rigidez tecidual. Nas duas situações, nas aderências abdominais, que são de cirurgias sujas, de eventos traumáticos, etc., quanto em outros tipos de cicatrizes, o que resulta é uma resposta inflamatória e imune. E a resposta inflamatória e imune vai passar por todas as fases do processo cicatricial e vai chegar até a fase de remodelamento, tá? Só que, nesse meio tempo, como todos os nossos órgãos, e especialmente o nosso interstício, na cavidade abdominal, a nossa fáscia superficial e a nossa fáscia profunda, como todas essas estruturas são extremamente inervadas, a gente começa a ter informações nociceptivas. E essas informações nociceptivas vêm principalmente pela estimulação das fibras C, que são as fibras lentas, e das fibras A delta, certo? E isso vai, com o passar do tempo, tá? Essa sensibilização vira uma espécie de ruído, algo que o sistema nervoso central começa a perceber. E a partir dessa percepção, através das sinapses que vão acontecer, esse ruído, ou seja, a informação de que há algo não fisiológico, algo que não estava ali antes desse fato, antes da facada, antes do tiro, antes da cirurgia, antes da cesariana, antes da abdômeno, etc. Isso vai aos centros superiores e isso se torna dor, certo? Para algumas pessoas, isso não chega
até o centro superior, porque o próprio corpo se adapta. Como eu falei para vocês, é um processo que vai terminar com remodelamento. Então, vamos pegar 2 pessoas que fizeram cirurgia de apendicite, por exemplo. Supurou o apêndice, cirurgia de emergência, tem que tomar antibiótico, tem que limpar a cavidade, tarará, tarará. Uma dessas pessoas evoluiu super bem, ela tem aderências, mas o corpo está remodelando o máximo possível. Essa pessoa está adaptada, ela voltou para suas atividades normais, ela não tem dor e não tem problemas funcionais. Com uma outra pessoa, pode acontecer de um jeito diferente, sendo a mesma cirurgia. Essa pessoa evoluiu para uma aderência maior, ela sente dor quando ela faz movimentos de rotação do tronco, por exemplo. Ela começa a ter constipação e gases, porque o seu intestino não volta a funcionar como antes. Então, para essa pessoa, eu preciso avaliar e tratar essas aderências. Para aquela que está adaptada, não. Então, o que a gente tem que entender? Que sempre que há uma cicatriz, no princípio, a gente vai facilitar o processo de cicatrização fisiológico. Então, a gente intervém o mínimo possível, orienta e assim por diante. A partir do momento em que a cicatriz está posta, ela está lá, ela já aconteceu. Oi, Cíntia. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar como ela está em termos de mobilidade e se ela é o que muitas vezes nós chamamos de ponto de interferência ou fonte de interferência. Ou eu até gostaria de usar o termo, ou se ela se tornou, se esse tecido novo se tornou uma aferência modificada. Ou seja, a informação que está vindo do periférico mudou e aí o sistema nervoso começa a se ligar nessa nova informação. Então, a gente precisa avaliar isso. Se esse novo tecido que se formou, se ele é um tecido que está prejudicando funcionalmente, em termos de mobilidade, o tecido que está ao seu redor e outras estruturas, como outros órgãos, ou se se esse tecido está sendo uma fonte nociceptiva. E a partir daí a gente vai tratar, certo? Então, o que eu costumo atender? Eu atendo o paciente quando a cicatriz complicou, quando essa aderência ela começa a influenciar funcionalmente, começa a trazer dor para o paciente. E aí o funcionalmente para caminhar é desconfortável, para sentar e levantar, para fazer torção do tronco, para questões de digestão começa a atrapalhar, entenderam? Então eu posso pensar, a gente está falando mais na cavidade abdominal, mas eu já tive pacientes, por exemplo, com cicatriz de cirurgia de tireoide. E aí, sabe qual era o problema funcional? Era isso, ó. A pessoa deglutia com dificuldade, sabe? Fazendo esforço para deglutir, como se tivesse algo prendendo aqui. Isso a gente tem que avaliar e tratar, porque não vai ser fisiológico para essa pessoa, não só pela falta de mobilidade, né, na deglutição, então tem que fazer muito esforço para deglutir, quanto porque isso aqui daqui a pouco começa a gerar dor. E há pouco tempo atrás eu atendi uma paciente assim, ela veio para mim por uma queixa no quadril, mas ela tinha feito uma cirurgia para um nódulo de tireoide eram uns 4 meses, então já, 4 meses, já tem um processo de cicatrização, já tá no remodelamento e esse remodelamento não está acontecendo da melhor forma, entenderam? Então, o que